Vamos lá então. Aí, Isaac, se você quiser pegar o livro também, já tá no jeito, tá? Maravilha. Ok, Thiago. Maravilha, vamos lá. Bom, hoje nós vamos começar a aula falando... Opa, deixa eu abrir o meu vídeo aqui. Pronto. Hoje nós vamos começar falando sobre o capítulo 3 da unidade 1, ok? Capítulo 3 da unidade 1. E nesse capítulo nós vamos falar sobre a educação cristã no período apostólico. Só para a gente recapitular aqui, nós iniciamos falando sobre todo o processo educacional dentro da história bíblica. Voltamos lá no Gênesis falando de como foi esse ambiente educacional no início, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, tá? Dentro desse ambiente da lei. Só um segundinho que tá chegando gente aqui. Pronto. Aí nós avançamos falando sobre o processo educacional no período dos juízes, dos reis, dos sacerdotes, dos profetas. Iniciamos ali o período do Novo Testamento falando muito sobre o método de ensino que Jesus utilizou, como Jesus trabalhou o ensino, e agora nós estamos dando continuidade dentro dessa ideia educacional, falando da educação no período apostólico. Portanto, já percebam que nessa matéria EBD ou Escola Bíblica Dominical, nós estamos abordando o aspecto educacional dentro da Palavra de Deus. Nós teremos aqui alguns momentos mais práticos no sentido de formatação de uma EBD, questões que podem ser implantadas, como que funciona uma EBD naturalmente, que são sugestões, porque cada denominação tem a sua formatação. A gente não vai apresentar aqui a formatação como única, mas são sugestões. No entanto, nesse primeiro momento da nossa matéria, nós estamos trabalhando bastante essa ideia educacional dentro da Palavra de Deus. E como eu disse, hoje nós vamos começar falando sobre o período apostólico. Deixa eu aumentar a cadeira aqui. Vamos lá. Então, a igreja cristã primitiva, e quando eu me refiro à igreja cristã primitiva, eu estou me referindo àquela igreja ali do período do Atos dos Apóstolos, né? Ou de Atos dos Apóstolos, o nascedouro da igreja, a igreja primitiva. E essa igreja, ela tinha duas tarefas essenciais, a saber, primeiro, a pregação e o ensino. Pregação e ensino. Quais eram, portanto, as duas tarefas essenciais da igreja primitiva? Se cair na prova, a resposta é muito simples: pregação e ensino. É interessante vocês se atentarem para o fato de que o destaque do Evangelho de Mateus encontra-se exatamente na ordenância de Jesus de ir. E esse verbo ir, ele traz consigo a proposta, essa ordenância, melhor dizendo, essa ordenância de ir traz consigo o verbo ensinar. Né? Ide e ensinar, ir e ensinando, tá? E esse ensinar, essa expressão, esse verbo ensinar, aparece no gerúndio, que significa exatamente ensinando, ou seja, é ordenância de Jesus e missão para a igreja, pregar e ensinar a palavra de Deus, pregar e anunciar as boas novas, ensinando as boas notícias do reino de Deus. A igreja cristã primitiva seguia à risca
o que foi ordenado por Jesus. Você percebe isso muito claramente no nascedouro da igreja, no início da igreja. Tá? A igreja pregava as boas notícias do reino, atendia às necessidades do povo, mas também ensinava, indo e ensinando, indo e pregando, indo e anunciando as verdades do reino de Deus. À medida que a igreja crescia, gente, em número, os novos convertidos recebiam instruções que o texto apresenta como as instruções dos apóstolos, as doutrinas dos apóstolos. O que é essa expressão? A doutrina dos apóstolos, que você encontra, por exemplo, lá no capítulo 2 de Atos e versículo 42. A igreja, ela recebia essa instrução dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos significa essa instrução, esse ensinamento, essa orientação dentro desse universo de ensinar. A igreja primitiva, portanto, ela experimenta um crescimento poderoso. E muito desse crescimento se dá, sem sombra alguma de dúvidas, pelo fato de ter essa completude, essa totalidade porque supria as necessidades. A igreja pregava, assistia os necessitados e também ensinava. Então tinha essa completude. Eu poderia citar vários textos aqui, inclusive eu os tenho anotei para não esquecer. Tá? Quando vocês estiverem com o material na mão, com um livro na mão, tá? O irmão Marcos chegou depois que eu dei o aviso. Irmão Marcos, quando o senhor quiser pegar o livro, está disponível, tá bom? Só dá um toque. E eu tenho vários textos aqui. Atos capítulo 2, versículo 47. Atos capítulo 5, versículo 14. Atos capítulo 6, versículo 7. E por aí vai, tem vários outros. Atos capítulo 9, versículo 31. Todos dando base ao que nós acabamos de afirmar. A igreja, ela caminhava, ela avançava, ela prosseguia pregando, assistindo os necessitados e também ensinando. Esta edificação... 45. A Siri falando a hora aqui. Essa grande edificação da igreja visava a uma profundidade na fé, uma firmeza apesar das perseguições. Isso é interessante vocês observarem que a igreja crescia, a igreja avançava, a igreja prosseguia, ela crescia de maneira assustadoramente em números de novos convertidos, novos membros, pessoas que passavam a fazer parte desta igreja, apesar das perseguições. Tá? Uma ação social e um desenvolvimento da pessoa era trabalhado pela igreja primitiva muito de perto. Então a igreja ela tinha essa parte social, mas também ela trabalhava o desenvolvimento dessas pessoas que estavam chegando, né? De todas as pessoas que passavam a fazer parte da igreja. O apóstolo Paulo, por exemplo, em todo o seu ministério, se dedicou a se propor a ensinar a palavra de Deus. Em Corinto, por exemplo, Paulo ficou 1 ano e meio, 18 meses ensinando a palavra de Deus. Vocês podem verificar isso em Atos capítulo 18,
versículo 11. Mesmo diante da sua prisão em Roma, o apóstolo Paulo não cessou de pregar a palavra de Deus. Isso é fantástico, isso é tremendo da gente perceber. Que mesmo em meio às dificuldades, a igreja primitiva avançava, mesmo em meio às perseguições e dificuldades, Paulo avançava e sempre estava anunciando as boas notícias, ensinando as boas notícias do reino de Deus. E Paulo ficou depois 2 anos inteiros na sua própria casa, que ele próprio alugou, e recebia as pessoas que vinham vê-lo. E ele ficava ali o quê? Ele ficava ali fazendo o quê? Pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade que ele tinha as coisas pertinentes ao Senhor Jesus, sem nenhum impedimento. Isso está registrado no livro de Atos, capítulo 28. Mais precisamente ali, se você for verificar, nos versículos 30 e 31, vai falar exatamente isso que eu acabei de dizer a vocês. Então, falando ainda aqui do ensino nas cartas de Paulo, o apóstolo Paulo insere a função de mestre dentre os principais ofícios da igreja. Vocês podem verificar isso lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Ele reforça a diversificação dos ofícios e dentre eles destaca 3 como principais. Dentre os principais está exatamente o de mestre. Bom, vamos avançando aqui. Deixa eu só colocar aqui o texto que eu citei. Eu apenas citei, mas vamos citar o texto na íntegra. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Vamos com calma aqui. Está escrito assim: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, doutores. Depois milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Então, dentre os principais, Paulo destaca o dom de mestre, isto é, de ensinar. Agora a gente avança um pouquinho mais, aqui dentro da história. Deixa eu só tomar um pouco de água aqui. E nós vamos ver um ensino nos pais da igreja. Alguns de vocês, melhor dizendo, já estudaram a matéria História da Igreja, tá? Outros não. Para quem ainda não estudou, talvez não esteja familiarizado com esse termo, pais da igreja. Ou quem estudou também Evangelhos e Atos, a gente trabalha um pouco essa ideia dos pais da igreja. Cristologia, a gente trabalha um pouco a ideia dos pais da igreja, porque eles se levantaram e foram defensores dessa doutrina, que é a doutrina de Cristo. Mas talvez nem todos estejam familiarizados. Eu preciso aqui explicar quem foram os pais da igreja. Foram aqueles que surgiram pós o período apostólico e se levantaram como defensores da fé cristã. E por isso recebem o título de pais da igreja. As epístolas conhecidas como pastorais, ou também conhecidas como epístolas universais, revelam que os apóstolos não enfrentaram apenas dificuldade de ensinar os crentes,
mas tinham que lidar principalmente com as falsas doutrinas, as heresias que se infiltravam cada vez mais na igreja. Se vocês analisarem as cartas de Paulo, todas as cartas de Paulo, em algum momento, Paulo vai ter que combater falsas doutrinas, expor os falsos mestres que se infiltravam no meio da igreja, pregando heresia. Inclusive, vocês sabem, nós tivemos recentemente aqui, mas como eu estou deixando sempre gravadas as aulas, eu vou mencionar o autor do livro Epístolas Paulinas desse curso do IBAD sou eu, até nesse momento, né? Sou eu, dia 5 de setembro de 2024. E eu trabalho exatamente nas cartas de Paulo esse combate de Paulo em relação aos falsos mestres, às falsas doutrinas e às heresias. Em todas elas, Paulo se levanta para combater, né? Sobre esse período difícil na igreja, Lopes, aqui uma menção a Lopes, 2010, ressalta o papel dos apóstolos e, subsequentemente, dos pais da igreja, como eu acabei de dizer a vocês. Então, a sucessão dos apóstolos, aquele primeiro movimento da igreja primitiva, se dá pelos pais da igreja. E eles ensinaram os crentes, ensinavam os fiéis. E por causa dessa compreensão que as pessoas que iam chegando na igreja adquiriam, porque sempre se dava ênfase ao ensino, e por isso as pessoas tinham essa consciência, tá? A pessoa começava a fazer parte do movimento cristão, do cristianismo, passava ali a abraçar a fé cristã. Uma das primeiras coisas que ela aprendia era que Jesus era o Salvador, a salvação em Cristo, tá? Então as pessoas já passavam a ter uma consciência, não apenas de Jesus como Salvador, mas também os pais da igreja trabalhavam muito e fortaleciam a esperança sobre a volta do Senhor. E aí as pessoas já começavam a ter uma base. Eles trabalhavam muito a obediência aos pastores, né? A obediência às autoridades eclesiásticas. Se ensinava também a ter cautela contra as heresias, as divisões na igreja. Então os pais da igreja vinham trabalhando e fortalecendo esses ensinos que foram propagados pelos apóstolos. Os sucessores dos apóstolos, que são os pais da igreja, iniciaram o processo semelhante ao dos apóstolos, escrevendo a principal literatura juntamente com o Novo Testamento, que fundamentava e organizava a fé dos cristãos no segundo século da era cristã, segundo Nunes. Dentre eles estão, vou citar apenas alguns aqui, tá? Existem muitos outros. Dentre eles estão Inácio de Antioquia, Clemente de Roma e Policarpo de Esmirna. Tá? Existem outros, como eu disse. Ou seja, esses homens de Deus, eles compilam, desenvolvem documentos para dar robustez, base e poderem perpetuar esses ensinos, fortalecendo a igreja, dando esse suporte para a igreja. E qual era a principal preocupação dos pais da igreja, gente? A principal preocupação deles era, sem dúvida, combater as heresias que surgiam no seio da igreja vez e outra.
vez e outra pipocava ali os ensinos heréticos, as heresias, nesse primeiro momento da igreja. E essas falsas heresias ameaçavam a base da fé, que foi estabelecida pelos apóstolos. Por isso que precisava de fato ser combatida. E uma coisa interessante é que a maioria dos pais da igreja se dedicou a organizar as doutrinas, assim como Paulo fez, organizando as principais doutrinas. Os pais da igreja também se dedicaram nesse árduo trabalho, mas também fizeram outras coisas muito relevantes também, assim como organizarem as doutrinas. Tá? Deixa eu ver aqui. Eu poderia citar alguns outros nomes aqui dos pais da igreja. Nós poderíamos citar aqui João Crisóstomo, Cirilo de Jerusalém, um outro nome conhecido que eu não citei quase agora, mas eu não posso deixar de citar, é Justino o Mártir, e muitos outros. Outro nome importante que eu estava já esquecendo, Agostinho de Hipônia, ou Santo Agostinho. Então são muitos nomes aqui. Eu parei por um momento porque acho importante citar alguns outros nomes para vocês, exatamente para que vocês de alguma maneira já comecem a se familiarizar com esses nomes, tá? Com esses homens de Deus que fizeram um trabalho sensacional. Vamos lá, vamos avançando aqui. Deixa eu destacar aqui Agostinho de Hipônia, o ensino de Agostinho de Hipônia. Tá? Com Agostinho, a igreja passou a ter uma mudança imensa. Imensa. Agostinho tinha como ponto de partida, para vocês entenderem a ideia, para sua pedagogia, o próprio ser humano. O próprio ser humano. Então era a partir do ser humano que Agostinho desenvolvia toda a sua ideia pedagógica. É interessante essa questão. Agostinho, ele partia do ser humano, trabalhando os seus conflitos, os seus dilemas, as suas inquietudes, e a partir daí ele desenvolvia o seu trabalho, o seu ensino. Então, o ensino de Agostinho é tendo como ponto de partida o próprio ser humano e as suas complexidades, seus conflitos, as suas inquietudes. Deixa eu ver o que mais nós podemos falar de Agostinho. Podemos destacar toda a dedicação que Agostinho teve. Agostinho, por exemplo, ele foi um dos teólogos da Idade Média que mais se dedicou a estudar sobre a questão do tempo. Vocês sabem que nós temos na Bíblia duas expressões para tempo, Cronos e Kairos. Cronos vem de cronômetro, relógio, tempo do homem. E Kairos, o tempo de Deus. Agostinho foi um dos teólogos da Idade Média que mais se dedicou a estudar sobre a questão do tempo. Tanto o tempo Cronos como o Kairos. Não apenas isso,
mas também estudou muito sobre a própria fé, tá? Sobre o batismo. Agostinho, ele trabalhava em seus sermões uma proposta de exortação no sentido de incentivar os crentes, né, na fé em Cristo, a ter uma base para a sua consciência sobre uma expressão que ele gostava de usar, sobre o divino, sobre o sagrado. Então a base para Agostinho era muito importante, ele trabalhava essa base sendo a fé. Eu penso que uma das grandes contribuições de Agostinho foi essa. Dito isso, vamos agora avançando aqui. Antes, deixa eu perguntar se tem alguma dúvida, alguma pergunta, antes de avançar para o capítulo 4. Se tiver, pode abrir o áudio e perguntar, tá bom? Enquanto eu tomo aqui um suco. Vamos lá. Bom, não tendo, nós vamos agora para o capítulo 4. Nós vamos agora para o capítulo 4 da nossa primeira unidade e eu creio que iremos conseguir avançar aqui um pouco mais. No capítulo 4, gente, nós vamos estudar a educação cristã no período medieval. Tá? E um período ali que nós o colocamos ao lado da Reforma, esse período medieval. Vamos ver como foi esse período, que eu já antecipo para vocês que alguns teóricos chamam esse período medieval de período de escuridão, período de trevas, tá? Principalmente no ambiente religioso. Foi um período muito difícil, tá? Que nós podemos colocar tranquilamente que foi um período marcado por um grande esfriamento, tá? Principalmente no quesito educacional na igreja. Teve um grande esfriamento. E aí nós temos somado a isso, coloca nessa equação o advento da institucionalização da igreja. A institucionalização da igreja contribuiu para que esse entusiasmo educacional se esfriasse. Em meados aí do quarto século, houve batismo em massa, ou seja, um grande número de pessoas foi iniciado ao cristianismo, porém, sem preparo algum. Isso é perigoso. Perigoso, então vamos lá. Nós estamos vendo esse período educacional na era medieval. E o que marcou esse período educacional na era medieval? Um grande esfriamento, principalmente no quesito educacional. Tá? Vocês, se o áudio estiver ficando ruim, vocês me avisam, tá bom? Me avisa, por favor. Então, esse entusiasmo educacional, ele congela, ele se esfria. Tá? Somado a isso, nós temos a institucionalização da igreja, que, se você adicionar a essa equação, contribui de maneira exponencial para o esfriamento da igreja, principalmente no quesito do ensino, tá? E também nós temos, somado a isso, um batismo em massa, porém de pessoas extremamente despreparadas. Quem levantou a mão, pode falar. Foi eu, pastor. Dá para dar uma explicada melhor no que é essa institucionalização da igreja? O emparelhamento da igreja com o Estado. Estado e igreja virou a mesma coisa. Tá. Dentro da ideia da igreja romana, né, a igreja e o Estado eram a mesma coisa. Entendi.
Tá joia? Muito boa pergunta. Então vamos lá. Vamos avançar. Além disso, gente, lembrei aqui, além disso, o método de escolha e determinação dos cargos eclesiásticos eram determinados pela corte, bem como as cerimônias que seguiam os costumes. Começou a se implantar dogmas atrás de dogmas e mais dogmas na igreja. A sã doutrina pregada lá pelos apóstolos, que a gente acabou de falar, foi deixada de lado, né? E os cargos eclesiásticos passaram a ser usados como massa de manobra, de negociação por essa institucionalização da igreja. Ou seja, quem tinha condições, quem tinha posses, quem tinha renda, quem tinha recursos, podiam inclusive comprar cargos eclesiásticos. Tá? Esse é o período medieval, o período conhecido aí como o período das trevas, da escuridão. Vamos lá. Entretanto, a gente precisa também dizer que diante dessa catástrofe que a igreja vem vivendo nesse período medieval, aparece o que a gente pode até chamar das universidades e de escolas monastéricas, tá? Dos monásticas, que tentam trabalhar ali. As escolas monásticas, elas surgem por um processo espontâneo, segundo Nunes. Elas eram procuradas pelos homens com o intuito de se consagrarem a Deus. Era como se fosse um refúgio, os monastérios, tá? Para desenvolverem ali a sua espiritualidade. As pessoas que iam para essas escolas, elas iam para consagrar as suas vidas, para estarem em constante oração. Nós temos aqui no período próximo, que será o período da Reforma, um monge chamado Lutero, que participou desse movimento. Lutero é esse monge ensinando dentro dessa igreja, mas que ao estudar a carta de Paulo aos Romanos, se depara com a verdade da graça, e vocês sabem que é ele o grande protagonista da reforma protestante, né? Deu aí essa reviravolta, esse novo estágio da igreja com a reforma protestante. Falando na reforma, vamos já entrar aí no período da reforma, tá? Segundo George, ao questionar a autoridade papal, bem como a legitimidade dos concílios como responsáveis pela promulgação, pela propagação, pela anunciação de artigos que contradiziam os ensinos da Bíblia, Lutero revela sua preocupação com o que a gente acabou de falar, a ausência de preparo. Lembra que batizaram multidões, porém sem preparo algum, sem conscientização alguma? Lutero denuncia isso. Lutero também denuncia o relaxamento do clero. O que é o clero, Tiago? Clero é a formação eclesiástica dessa instituição, desse período da instituição emparelhada com o Estado. Lutero vai denunciar. E aí surge, portanto,
a prioridade das Escrituras, tão propagada por Lutero, como fundamento da Reforma. Tá? É a Escritura, tão somente a Escritura. É a palavra, tão somente a palavra de Deus, como fundamento para essa reforma. Tá? Lutero, ele traz essa grande reviravolta. Tá? E um grande desejo de Lutero, gente, era de que cada cristão tivesse a sua própria Bíblia. Olha, é até uma coisa estranha da gente falar, né? Que cada cristão tem a sua própria Bíblia, porque hoje é muito simples, é muito fácil nós adquirirmos um exemplar da Bíblia. Mas a luta de Lutero foi essa. Tá? Daí, outro passo no programa de educação na Reforma foi a tradução da Bíblia para o alemão. Com essa tradução, a Bíblia foi redescoberta pelo povo. Porque o povo não tinha acesso à Bíblia. Tinha acesso à Bíblia quem podia pagar muito dinheiro, porque era escrita à mão. Era escrita à mão. Tá? Num idioma não muito acessível à grande parte da população. Tá? Mas Lutero, ele consegue esse grande feito. Tá? Com essa tradução para o alemão, a Bíblia é redescoberta pelo povo, como foi por Lutero nos seus estudos como professor, que faz abrir os olhos de Lutero. Tá? Outra contribuição importante de Lutero para o ensino cristão, para o processo educacional, foi a preparação dos seus 2 catecismos, um para criança e outro para adulto. Tá? O de criança aí por volta de 1528 e o de adulto no ano seguinte, portanto em 1529, a partir da metodologia da escolástica, né? Dessa linha acadêmica chamada escolástica. Lutero desenvolveu os seus catecismos. O que é o catecismo? Era um passo a passo para as pessoas aprenderem a Bíblia. Olha que interessante como Lutero fez. Lutero faz a partir de perguntas e respostas, que ia orientando a criança e o adulto para a fé cristã. E dentro dos assuntos principais do cristianismo. Então, a era medieval e a era da Reforma tem essa grande ruptura com a Reforma protestante, que passa a dar ênfase à palavra de Deus novamente. Ou seja, no período da Reforma, dentro desse processo educacional, a palavra de Deus passa a ter prioridade novamente. Ela passa a ser o grau máximo de parâmetro, de direção, de importância que os cristãos podiam ter. Tá? Vamos avançando aqui. Vamos avançando, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Agora nós vamos para o capítulo 5. Vamos para o capítulo 5. Tá? No capítulo 5 e último dessa primeira unidade, nós vamos ver o ensino na era moderna. E aí vamos chegar no nascedouro, ou no nascimento da escola dominical. Nós vamos ver então esse nascedouro da nossa tão querida EBD.
Introdução, eu vou ambientalizando vocês aqui. Esse período que nós acabamos de mencionar como o período da Era Moderna, tá? Tem como movimento marcante exatamente a nossa matéria, a escola dominical. Quando o professor Tiago? Em 1780. Em 1780, na Inglaterra. Tá? Então, se cair na prova, quando surge o movimento da escola bíblica dominical, 1780, na Inglaterra. E lá um jornalista e também um homem de negócios chamado Robert inicia um movimento dentro da igreja cristã. Tá? E por que eles iniciam? Conta a história que as crianças, nesse período, elas já ajudavam os pais e muitas delas já trabalhavam com os seus pais. Me permitam, por gentileza, apenas verificar o nosso tempo aqui, tá? Pronto. Deixa eu voltar aqui. Queria ver quanto tempo a gente tem ainda. Muitas delas já trabalhavam com os seus pais, tá? E no domingo, que era o dia de folga, elas ficavam na rua. Brincando na rua, andando pela rua. Haja vista, se elas trabalhavam, elas não estudavam. Tá? E por esse motivo se inicia a escola bíblica dominical. Tá? A delinquência infantil era um problema que parecia insolúvel naquela época. Aqueles menores de idade que ficavam pela rua porque durante a semana não podiam estudar porque já estavam trabalhando com seus pais, no final de semana roubavam, se viciavam em drogas, cometiam delitos. Tudo isso como consequência da Revolução Industrial, que por um lado levou o desemprego a milhões de artesãos, por outro lado, forçou o ingresso de muitas donas de casa no mercado de trabalho, privando-as parcial ou totalmente de seu encargo como educadoras dos seus filhos. Então, muitas mulheres começaram a ter que trabalhar para ajudar em casa, para complementar a renda da família. E as crianças que não estavam também trabalhando ficavam abandonadas ali à própria sorte. A verdade é essa, né? Com a Revolução Industrial. Então Robert, ele enfrentou muitas oposições, muitos desafios para desenvolver esse trabalho. Antônio Gilberto, ele afirma, Antônio Gilberto, para quem não sabe, é um teólogo brasileiro muito conhecido, principalmente dentro do movimento pentecostal. Ele afirma que as igrejas da época encararam o surgimento da escola dominical como uma inovação desnecessária. Olha, que interessante, uma inovação desnecessária. Né? Os mais zelosos acusavam Robert de profanador do domingo, do dia do Senhor. Né? Diziam que era um absurdo inserir essas crianças tão mal educadas no templo. Isso era uma profanação. Eu estou reproduzindo o que Gilberto diz. Não estou nem aumentando nada. Robert
Robert não tinha noção da dimensão que essa obra que ele iniciou tomaria. O jornal do qual ele era redator foi uma coluna forte na defesa e apoio da escola dominical, publicando extensas séries de artigo sob o título A Escola Dominical. Então ele utilizou esse veículo de comunicação para propagar. Agora, olha que interessante, mesmo diante de tanta oposição e dificuldades, né, em 1788, a escola dominical já contava com aproximadamente 250 mil alunos matriculados. Uau! Fantástico! Esse movimento ganha força por toda a Inglaterra, sendo reconhecido e elogiado pela própria rainha. Sua influência foi tão grande, que a escola dominical, que começou para educar e alfabetizar aquelas crianças de rua, aquelas crianças que ficavam na rua, cumpriu seu papel histórico quando o parlamento da Inglaterra libertou as crianças das fábricas e tornou a educação gratuita para todos. Até arrepia, gente, porque é daqui que surge esse modelo de escola gratuita. A escola moderna que nós temos hoje, esse formato, é resultado da escola bíblica dominical. Uau! Fantástico! As crianças são, por lei, removidas das fábricas e passam a ter direito à educação. Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que alguém abriu o áudio. Se quiser, pode falar. Pastor, só uma curiosidade. Pela explicação que o pastor deu, eu entendi o seguinte, que não era só a educação bíblica, também a educação geral? Sim, porém essa alfabetização é muito boa pergunta, viu? Porque talvez eu possa ter deixado passar isso, eu agradeço. A alfabetização era o objetivo, no entanto era feita através da Bíblia. Deu para entender? Ok. Então, de fato, tá? A proposta da escola dominical, só para a gente tentar entender como foi no início do que é hoje. Porque hoje, quando a gente fala de EBD, a gente pensa naquele ensino bíblico que pega um tema, trabalha esse tema, fala de um personagem bíblico, de um assunto bíblico. Tá? Mas no início, ela surge como uma proposta de tirar essas crianças da rua e alfabetizar essas crianças. No entanto, essa alfabetização era feita quase que 100% através da palavra de Deus. Ou seja, ao mesmo tempo que alfabetizava, ensinava a ler, a escrever essas crianças, ensinava a palavra de Deus. Perfeito. Maravilha? E aí, olha que interessante. Em 20/7/1780, né, se fundou a primeira escola dominical, como nós falamos, na Inglaterra. Mal sabia Robert que ele estava fundando uma obra espiritual que atingiria milhares de pessoas no mundo inteiro, chegando inclusive até nós. Algo fantástico. Glória a Deus.
Deus, hein, pastor? Nossa, meu Deus do céu, saiu até um glória ali. Que isso? Que bênção. É muito bonita a história da escola dominical. Muito bonita mesmo. Nós temos aí 10 minutos ainda, vamos lá. Eu creio que dá para a gente finalizar. Tá? Nessa fase inicial, que também é tratado por alguns teóricos como fase experimental, tá? Que vai aí de 1780 a 1783, esses primeiros 3 anos, né, Robert fundou 7 escolas apenas em uma das cidades da Inglaterra. Tá? Tinha mais ou menos aí, em cada uma delas, 30 alunos em média. Né? No entanto, os bons frutos desse trabalho pôde ser visto na mudança de comportamento dessas crianças, né? Que passou a refletir no comportamento dos pais. Olha que fantástico. Estava dando certo a experiência com a palavra de Deus. Né? O que pode fazer a fé em Deus e o amor a Ele e ao próximo? Essa é a mensagem da escola dominical. Né? O poder da palavra de Deus. Transformou a vida daquelas crianças e refletiu na vida dos seus próprios pais. Com isso, a sociedade passou a ser afetada positivamente através desse movimento. Foi no dia 3 de novembro de 1783 que Robert triunfantemente publicou em seu jornal a transformação ocorrida na vida dessas crianças. E até hoje, prestem atenção nisso, até hoje, 3/11/1783 é considerado como o dia natalício da escola dominical. O dia da escola dominical. Os frutos, o impacto dessa grande obra na sociedade foi tremendo. Robert se tornou, inclusive, um dos homens mais populares da Inglaterra. Tá? E em 1785, ele organizou a primeira união de escolas dominicais, ainda na Inglaterra. Né? Ainda na Inglaterra. E aí, para a gente terminar, tem mais alguns minutinhos aí, vamos para a escola dominical no Brasil. Né? No Brasil, a escola dominical também floresceu de maneira fantástica. Né? Gilberto, vou citar aqui novamente Gilberto, porque Gilberto, gente, além de ser, como eu disse, um dos principais teólogos pentecostais, o pastor e doutor Antônio Gilberto, ele escreveu um livro que inclusive eu indico de olhos fechados. O nome do livro é Manual da Escola Bíblica Dominical. Manual da Escola Bíblica Dominical. Por isso talvez você está ouvindo tantas citações de Antônio Gilberto. Então, Gilberto, na primeira reunião, ele diz, né, na primeira reunião da escola dominical no Brasil, que aconteceu em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, a frequência, o público, a quantidade de crianças foi de 5 crianças. A primeira EBD no Brasil teve 5 crianças participando. Essa mesma escola dominical deu origem a uma igreja chamada Congregacional no Brasil. Congregacional no Brasil.
Desde então, o crescimento da escola dominical foi gigante. E é evidente que nós temos experimentado talvez um desencantamento pela escola dominical, né, bem como pelos espaços de culto de modo geral. E a nossa tarefa, como estudantes da palavra de Deus, é sobretudo tentar identificar as razões para esse desinteresse, para esses problemas que atinge a educação, né, cristã num todo. A educação cristã contemporânea tem sido atingida. Tá? Quais fatores contribuem para esse desinteresse? O que a gente pode fazer, tá, para melhorar? É o papel nosso enquanto estudantes da palavra de Deus. E aí George, ele aponta 3 caminhos para tentarmos mudar essa situação. Em primeiro lugar, a conscientização da importância do ensino. Essa é a primeira coisa, essa conscientização. Então vocês que estudam, façam propaganda, né? Fale para outros amigos estudarem também. Tá? Evitar a ausência de ensino na igreja é importante. E tentar de alguma maneira a recuperação dessa proposta de ensino. E aí eu termino com uma reflexão para vocês, né, para você refletir como a escola dominical nasceu e foi se estabelecendo, né, pensando não apenas nas necessidades espirituais dessas crianças lá da Inglaterra, onde tudo começou, mas em todas as dimensões ligadas à vida dessas crianças. Como eu disse, a transformação na vida delas foi real, tão real que atingiu aos seus pais, né, e mudou o padrão da sociedade naquela época. E como isso, né, termino o pensamento aqui dizendo como isso pode inspirar o avanço da escola dominical hoje. Tá? É um ambiente de ensino, é um ambiente desafiador, porque nós estamos lidando com o ensino, nós temos aí 2 minutos ainda, é um ambiente desafiador, porque nós estamos lidando com o ensino, tá? É um ambiente propício, porque nós temos essa proximidade, né? Numa EBD você pode tirar dúvida, você pode falar a um público menor, e isso permite que você tenha uma assertividade na sua fala maior, tá? E fica essa reflexão para todos nós, tá? Que a aula de hoje, mesmo sendo bastante coisa histórica, com data e tal, possa ter contribuído aí para você, e que essa história da escola dominical possa despertar em você cada vez mais um desejo maior pelo ensino e, sobretudo, da palavra de Deus. Tá bom? Deus abençoe vocês, gente. Estamos aí no último minutinho. Forte abraço. Lembrando que o material, o livro já está disponível. Me mandem uma mensagem para marcar o horário de retirada, tá bom? Um forte abraço, gente. Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe. Amém. Um abraço. Deus abençoe. Vou finalizar aqui. Deus abençoe. Para você que acompanhou pelo Facebook, um forte abraço. Deus te abençoe. Bons estudos. Qualquer dúvida, pode deixar aí a sua mensagem, pode me mandar no particular. Terei a alegria de responder. Eu vou pedir licença que eu preciso finalizar aqui a transmissão do nosso grupo fechado do Facebook. Vou pedir licença para me levantar e fazer isso.